Bem, o jornalista aqui, Oswaldo Eustáquio, segundo essa notícia publicada no BNews, alvo de pedido de extradição, provoca Moraes e lança livro, Prenda-me se for capaz. Esse jornalista teve um mandado de prisão que foi expedido contra ele e ele está foragido, ou estava ou ainda está foragido, mas ele está na Espanha onde busca asilo político. O que acontece? A gente vai ler essa notícia, mas eu trago para vocês aqui uma questão muito relevante sobre direito e a jurisdição brasileira. Isso é muito interessante. A jurisdição brasileira se limita ao território brasileiro. Então, uma ordem judicial brasileira não pode ser cumprida em um território que não brasileiro, seja território real, seja território ficto. Mas as ações ou as decisões do Poder Judiciário brasileiro se limitam ao território brasileiro. Isso é uma questão de soberania. Isso é importante, a gente sempre está falando da soberania nacional e do cumprimento das ordens judiciais. Ordem justa ou injusta, dentro do território brasileiro, ela é cumprida. E no estrangeiro não vai ser cumprida, a não ser que haja aí, no caso, uma extradição. Vamos ver essa notícia aqui, porque ela é muito interessante, porque a justiça brasileira tem buscado a extradição desse jornalista aí, Oswaldo Eustáquio, que é um apoiador ou ex-apoiador do ex-presidente Bolsonaro. O jornalista Oswaldo Eustáquio deve lançar em 8 de janeiro um livro com o nome sugestivo, Prenda-me se for capaz. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo. A obra, com 40 páginas, tem a foto de Oswaldo Eustáquio de um lado e a do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do outro. A imagem de ambos é separada pela bandeira espanhola, onde o jornalista atualmente vive e pediu asilo político. Segundo Lauro Jardim, no livro, o jornalista Oswaldo Eustáquio fala sobre a perseguição, prisão sem crime e asilo político, Constituição Espanhola. Ele ainda desafia Moraes a conseguir repreendê-lo na Espanha. Você vê, para a gente sair, e aí eu digo, por exemplo, um policial nem pode sair do território brasileiro armado, né? Isso tudo envolve uma série de legislações diferentes. As leis do Brasil se aplicam ao Brasil, elas não têm aplicação no estrangeiro, no território estrangeiro. E, por consequência, as decisões judiciais. Há uma semana, a Justiça Espanhola começou a análise do pedido de extradição apresentado pelo Brasil devido a mandados de prisão em aberto determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Por ser considerado foragido, a mulher de Oswaldo Eustáquio, Sandra Terena, e a filha adolescente dele foram alvos de mandados de busca e apreensão. Aqui tem que ver, porque o cônjuge é alvo de um mandado de prisão, isso não vai conferir autorização a uma busca domiciliar, até porque a busca domiciliar é uma medida probatória, em que se busca prova. Então não faria sentido fazer uma busca domiciliar sabendo que o indivíduo não está ali, a não ser que fosse para coleta de elementos informativos e provas. No domingo 29, em entrevista à Revista Oeste, o advogado de Oswaldo Eustáquio, Ricardo Vasconcelos, disse que a Espanha recebeu o pedido, mas não deve conceder a extradição. Pessoas extraditadas são aquelas que cometem crimes graves, como assassinatos ou crimes contra a humanidade, não havendo alguém perseguido por um ministro autoritário. Essa coisa do ministro autoritário é problemática, porque, como eu falo sempre, o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado, né? Então, se o ministro é autoritário, bom, então o Supremo deveria reconhecer isso, cassando a decisão, reformando, modificando a decisão. Se o Supremo não faz, então você tem que estender essa adjetivação a todo o colegiado, né? Não pode ficar individualizando isso em face do ministro, declarou o Vasconcelos à revista. O jurista afirma que o artigo 3 da Constituição da Espanha proíbe a extradição de indivíduos por motivos políticos. É interessante, de fato, presos políticos não serão extraditados, né? Inclusive no próprio Brasil não se extradita presos políticos. A própria Constituição do Brasil também pede aí pedidos de extradição que tenham natureza política, disse Vasconcelos da Revista Oeste. E aí fica aí, né? Será que vai haver? Agora isso tudo depende de uma série de situações. Será que vai haver extradição? Será que não vai haver extradição do Oswaldo Eustáquio? Se não houver, ele não vai ser preso. Ainda que ele seja condenado pela Justiça brasileira, uma ordem judicial brasileira só se cumpre no território brasileiro, território real ou ficto, não se estendendo ao território estrangeiro. Deixe sua opinião, comente e até o próximo vídeo.